Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Louvado seja Deus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus nosso Senhor e nos concede esse privilégio, mais uma vez nessa manhã, de meditar um pouquinho na palavra de Deus, que é alimento para a alma de cada um de nós. Se for possível, abra o seu exemplar bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que nos diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. O contexto dessa narrativa bíblica aqui vai dizer que o apóstolo Paulo, ele chamou os anciãos da igreja de Éfeso, e quando estes ali chegaram diante dele, ele começou a discursar dizendo: olha, vocês bem sabeis quais têm sido os meus comportamentos desde o primeiro dia que entrei na Ásia e até os dias de hoje, como me comporto diante de vocês, com humildade, com muitas lágrimas e tentações preparadas pelos judeus, não vos deixando de ensinar publicamente ou nas casas aquilo que é útil para cada um de vocês, pregando, falando do amor de Deus, da fé em Deus e da conversão em Jesus Cristo, e padecendo muitas perseguições e muitas lutas, não deixando de pregar tanto para os judeus quanto para os gregos. Porém, eis que agora, ligado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, não sabendo o que pode me acontecer lá, senão somente aquilo que de cidade em cidade o Espírito Santo ele tem me revelado, que lá me aguarda prisões e tribulações. Aí ele foi e declarou esse texto que eu acabei de ler: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. Aqui claramente nesse texto a gente vê um homem chamando para si o testemunho de um evangelho pessoal, né? Ele está falando dele propriamente. E se nós entendermos esse texto, é como se fosse uma despedida para com aqueles anciãos ali. Essa narrativa bíblica, porque ele fala de si próprio, mas ele não fala de uma forma egocêntrica, mas de uma forma testemunhal de si próprio. Ele chamou para si a responsabilidade e disse: ó, vocês bem sabeis quais têm sido meus comportamentos desde quando eu entrei na Ásia até os dias de hoje, né? Me comportando diante de vocês em obediência a Jesus Cristo, em humildade, com muitas lágrimas, tentações preparadas pelos judeus, não vos deixando de anunciar aquilo que é útil, tanto de maneira pública, tanto de casa em casa, né? E agora eu, publicamente, eu tenho falado isso para vocês. E agora, ligado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Era como se fosse uma despedida, não sabendo o que pode me acontecer lá, senão aquilo que o Espírito Santo ele tem me revelado de cidade em cidade, que lá me aguarda prisões e tribulações. Aí aqui eu paro para poder refletir nesse texto. O apóstolo Paulo, ele estava falando dele mesmo, né? E existe um distanciamento muito grande de nós falarmos de nós mesmos, porque Jesus Cristo é a verdade. Você não pode falar aquilo que não condiz com a tua vida. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele tinha propriedade naquilo que ele estava falando. E uma pessoa, quando ele tem intimidade com Deus, quando ele tem autenticidade, quando ele tem uma vida equilibrada, uma vida de estabilidade diante daquilo que Deus fala para ele tem convicção que Deus é na vida dele, as palavras dele vai servir de alimento, de edificação de fé para aqueles que ouvem. Ele chamou quem? Os anciãos. Era como se fosse uma despedida, dizendo: ó, vocês têm visto os meus comportamentos, então façam o mesmo, ensinem o mesmo. E ali, quando ele declarou que em nada ele tinha a vida dele por preciosa, o que ele está dizendo? Não, a prioridade da minha vida hoje não é minha. Tanto que o mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos da Galácia, no capítulo 2, versículo 20, o quê? Eu estou crucificado
com Cristo em Deus. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, não vivo mais eu, mas vivo pela fé. Então, esse texto bíblico aqui nos fala de uma vida de entrega. O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de entrega. E é uma palavra de evangelismo pessoal. Será que hoje eu posso chamar para a minha responsabilidade e falar de mim mesmo, da minha fé, da minha conduta de comportamento, para alguém dizer assim, olha, faça dessa forma que você vai ser um campeão, que você vai adquirir vitória e Deus ele vai te aprovar. Quando ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, ele está dizendo, ó, hoje o que tem que prevalecer na minha vida é a vontade de Deus, não é a minha. Então existe uma guerra, um confronto muito grande dentro de cada um de nós, porque o próprio apóstolo Paulo também, ele declara que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas porém aquilo que ele não queria, isso ele fazia. Então existe uma guerra dentro de cada um de nós. Nessa manhã, Deus ele está dizendo assim, olha, se entregue por inteiro a mim para que eu faça na tua vida aquilo que eu quero fazer. Então, não tem como você viver aquilo que Deus tem para a sua vida se você não viver uma vida de entrega. Hoje não vivo mais eu. O próprio apóstolo falou lá nos Irmãos da Galáxia, capítulo 2, versículo 20. Mas Cristo vive em mim. Quando é que Cristo vai viver em mim? Quando as prioridades for dele. For aquilo que ele me ensina pela palavra. Quando eu for lá para Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32, se não me falha a memória. Buscar em primeiro lugar o quê? O apóstolo Paulo ele viveu isso. Buscando em primeiro lugar o reino. E quem foi o apóstolo Paulo? Um homem com um caráter estimado, ilibado, aprovado diante de Deus, que aceitou o confronto, e ele falou, olha, o que me compete hoje é cumprir com alegria a minha carreira que eu recebi do Senhor Jesus Cristo e o meu ministério, de proclamar, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa manhã o Senhor, ele fala conosco através dessa palavra. Quer viver uma vida de estabilidade, uma vida equilibrada, uma vida consistente, não inconsistente, sem equilíbrio, sem estabilidade? O que você quer escolher para você nessa manhã? Viva uma vida de entrega. Ele diz, olha, nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 9, está escrito lá, quando Deus falou com ele lá, ele acatou o chamado. E você tem acatado o chamado de Deus na tua vida? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sendo dessa forma, eu deixo essa palavra para a tua meditação. Se realmente hoje, quem é que tem as prioridades na tua vida? Se hoje quem realmente tem a prioridade é Deus ou é a tua vontade? É aquilo que você quer para a tua vida? Logo, se você fizer a sua vontade, não é a vontade de Deus. Mas se você fizer a vontade de Deus, a tua vontade vai ser ordem secundária. E a ordem primária é aquilo que Deus tem para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se coloque diante de Deus em total submissão, disposto e disponível. Não para fazer aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por este momento, por essa palavra, Senhor, de confronto de raciocínio lógico que me faz entender que ainda existe, meu Pai, um esforço muito grande para que cada um de nós venhamos viver uma vida de entrega. Tende misericórdia, que nós não venhamos olhar para os percalços, para as dificuldades, para as lutas, para as indagações diante daquilo que não entendemos, mas acreditando que Tu és um Deus que dá a última palavra. Assim nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de nessa manhã estarmos diante da Tua presença, meditando na Tua palavra, que é vida para a alma de cada um de nós. Assim eu te louvo, te exalto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.